O barbudo deve, ocasionalmente, tirar a barba por dois motivos. Primeiro, para ficar óbvio que ele nunca mais deveria fazer isso. E segundo, para que ele lembre que ele não sabe mais se barbear e a pele fica toda estourada. Não se preocupem que isso aqui não é permanente. Mas vamos ao assunto de hoje. Hoje a gente não podia falar de outra coisa que não fosse a tentativa de revolução que aconteceu ontem no Capitólio americano. Eu digo revolução entre aspas porque uma revolução que tem como objetivo manter o atual presidente no poder não é exatamente uma revolução. Mas como é que a gente chegou aqui? Desde 2016, quando ele venceu a eleição presidencial nos Estados Unidos, o Trump começou com a narrativa de que a eleição teria sido fraudada. O que é estranho. Por que alguém alegaria fraude nas eleições em que ele ganhou? A explicação dele é que, na verdade, ele deveria ter ganho por uma margem muito maior. O Trump ganhou o voto do colégio eleitoral nos Estados Unidos. O sistema eleitoral nos Estados Unidos é bem confuso. E ganhar o colégio eleitoral é o suficiente. Ele perdeu o voto popular, ou seja, ele teve menos votos, acho que 6 milhões de votos a menos do que a Hillary Clinton. Só que ele ganhou em estados que têm mais delegados do colégio eleitoral e por isso ele acabou vencendo as eleições. Para um narcisista como Trump, isso não é suficiente. Então, já lá desde 2016, ele alegava que ele ganhou o colégio eleitoral e o voto popular também. E o que teria acontecido, de acordo com ele, sem a apresentação de nenhuma prova, ele dizia que os democratas tinham colocado imigrante legal para votar, tinha pego identidade de gente que já morreu para votar também na Hillary Clinton, né? E naturalmente isso nunca foi provado, mas ele estava já semeando a dúvida no processo eleitoral entre a sua base. Na aproximação das eleições agora que acabaram de acontecer em novembro, ele estava mais uma vez voltando a falar dessa questão de fraude eleitoral, mais uma vez sem apresentar prova nenhuma. Naturalmente, com o Trump constantemente batendo nessa tecla de fraude eleitoral, a sua base já estava preparada para duvidar dos resultados das eleições caso ele perdesse, o que é uma situação política perigosíssima. E ontem a gente viu o resultado. Após meses de alegações de fraude que eles não provaram, de processos que eles perderam, os advogados do Trump tentaram levar a situação para a Suprema Corte americana, que tem 3 juízes que foram colocados lá pelo próprio Trump, que é o Neil Gorsuch, a Amy Coney Barrett e o Brett Kavanaugh. E a Suprema Corte recusou ouvir porque não viu méritos, não viu prova, não viu nada, né? Então, eles tentaram todos os métodos legais para inverter o resultado das urnas, não conseguiram. E aí a base do Trump, que já estava furiosa com a situação inteira, o Trump falando, não, vamos lá para o Capitólio, vamos marchar em Washington, vamos mostrar para eles que nós é que ganhamos e tal. E aí o resultado era praticamente inevitável. Aquela turba inteira ensandecida invadiu o Capitólio, peitou a polícia, tem vários vídeos de confronto entre os manifestantes e a polícia. E como já se antecipava, acabaram morrendo pessoas. Inicialmente a gente soube do relato de uma que morreu, e tem até o vídeo da moça, eu não vou colocar aqui por motivos óbvios, vou tomar desmonetização. A moça foi que fazia parte do protesto, tentando invadir lá o Capitólio, tomou um tiro da polícia lá do Capitólio e acabou falecendo. Ao fim do dia, eu até falei no Twitter, olha, considerando que essa base do Trump é a galera redneck contra o governo, armamentista e o caralho, uma morte só, numa situação volátil como essa, na verdade, saiu muito melhor do que o esperado. Por enquanto. Porque a gente não sabe o que pode acontecer nas próximas semanas. Ao fim do dia a gente ficou sabendo, reportado pelos sites de notícia, que na verdade foram 4 mortes, as outras 3 ainda não se tem muitos detalhes, pelo menos no momento da gravação desse vídeo, pelo jeito foi algo que aconteceu um pouco fora das câmeras, porque a morte daquela moça, aquela primeira Ashley, alguma coisa, esqueci o nome dela agora, tinha alguém fazendo live stream ou coisa parecida no momento ali, várias pessoas sacaram os celulares. Isso inclusive é uma coisa muito curiosa dos tempos em que a gente vive, porque estudando história quando eu era moleque, essas coisas que a gente lia nas páginas dos livros de história, né, recortes de jornal e coisas do tipo, eram só fotografias e tal. Se hoje acontecesse algo como, por exemplo, o assassinato do Kennedy, lá em Dallas, a gente teria, não teria só aquele filme do Zapruder. O filme Zapruder é o filme clássico que se mostra, que inclusive o pessoal usa pra alimentar conspirações e tal, porque só tem aquela filmagem, né? Hoje seriam tantas filmagens de tantos ângulos e live stream, o pessoal filmando com o celular e o caralho, que eu imagino que daria pra remontar a cena em 3 dimensões, de tantos ângulos que foram capturados, né? Então isso é o curioso do que a gente tá vendo nesses tempos tumultuosos em que a gente está passando. A gente vê a história acontecendo em tempo real. Você pode, né, presumivelmente, falar com as pessoas que estão lá
filmando o negócio, porque eles estão tudo postando nas redes sociais, tudo. É muito bizarro. E eu me pergunto como é que os historiadores vão ver esse período que a gente está vivendo, porque ao mesmo tempo que você imaginaria que a gente tem muito mais transparência, porque a gente tem, não é só os jornalistas de jornal que está tendo acesso a esses momentos de tamanha mudança do status quo e tal, né? Você tem cidadãos normais que estão lá filmando tudo, você pode até interagir com eles mesmo, né? E aí eu fico em dúvida se isso, no final das contas, vai ser visto como algo positivo ou negativo no que diz respeito à transparência do período histórico em que a gente vive, porque ao mesmo tempo que você tem várias cenas diferentes e vários relatos diferentes de várias pessoas que estavam lá, a desinformação come solta. Os fake news nunca existiram como existe atualmente e é realmente perigoso. Até porque o que está acontecendo é justamente fruto de fake news. O Trump e sua base alegam, sem prova nenhuma, de que a eleição foi roubada deles. E aí eles inflamam os apoiadores do cara a fazer uma merda como essa. Como eu falei, pelo menos até agora, apenas 4 mortes, considerando essa galera tipicamente armamentista, que odeia o governo. Quer dizer, odeia o governo naquelas. Porque uma parte da hipocrisia que ficou muito flagrante desse tipinho, né, apoiador do Trump e tal, é porque no período lá de junho e julho, quando rolou a morte do George Floyd, os protestos nos Estados Unidos e ao redor do mundo, na verdade, o que a direita reacionária dizia é que quem está protestando é baderneiro, né? Apenas mataram pessoas da sua comunidade impunemente. Você protestar isso é ser baderneiro. Era a leitura dessa galera. E temos que apoiar a polícia, né? Movimentos como Blue Lives Matter, que é meio que fazendo referência ao Black Lives Matter, mas se referindo à polícia, né? O Blue é uma cor tipicamente associada à polícia americana. Inclusive a bandeira deles, desse movimento, é uma bandeira americana em preto e branco com uma linha azul no meio. Então, até pouco tempo essa galera dizia que não, temos que apoiar a polícia, quem vai pra cima da polícia é vagabundo, baderneiro. Só que agora o afã revolucionário pintou nessa galera e agora descer o cacete na polícia é de boa, é virtuoso. É admirável, né? Vai entender. Os republicanos que ainda apoiavam essa ladainha do Trump estão pouco a pouco voltando atrás. Fala-se inclusive de invocar a 25ª emenda constitucional que permitiria ao Mike Pence se tornar então o presidente por esses últimos dias. Tem o quê? Tem menos de 2 semanas ainda de mandato do Trump, só para tirar o cara do poder por enquanto. As redes sociais também reagiram. O Trump foi banido do Facebook, do Instagram e do Twitter por fazer declarações ainda mais inflamatórias. Ele veio falar com a sua base, numa declaração televisionada, mas ele começa reiterando que a eleição foi roubada, que as pessoas estão com razão de estar com raiva, só, gente, sem baderna, viu? Mas roubaram a nossa eleição mesmo, amo vocês são muito especiais, roubaram a nossa eleição, vocês são foda, voltem pra casa em paz, roubaram a eleição. Ele tá jogando gasolina na fogueira, fingindo que tá tentando apagar, né? É literalmente só para tirar o dele da reta. As narrativas da galera favorável ao Trump mudaram rapidamente nos momentos iniciais ali daquela revolta, da tal revolução que eles mesmos descrevem assim. Eu digo com aspas porque eu não vejo significado numa revolução que tenta manter o status quo, manter a pessoa que está no poder. Para mim isso não é revolução. Não sei se eu tô aplicando o sentido errado da palavra ou são eles. E aí, inicialmente, os caras estavam orgulhosos, olha aí, o povo tá nas ruas, tinha gente justificando a invasão do Capitólio, dizendo o seguinte, olha, é o seguinte, isso aí é prédio público, quem pagou é a gente, é do povo, a gente tá ocupando um negócio que pertence a gente, plenamente válido. Era a justificativa que estavam dando para aquela arruaça. E aí, quando começou a dar inevitavelmente merda, aí não, eram antifas que estavam infiltrados. Eram o pessoal do Black Lives Matter que estavam infiltrados e tentaram subverter ali o significado da nossa revolução. Estão tentando quebrar as coisas e causar arruaça e tal. E, mano, nosso excelentíssimo presidente Jair Bolsonaro, vendo a desgraça, ele vai apoia o cara e ainda diz que isso pode acontecer no Brasil também, basicamente preparando ali, semeando o campo para sua derrota em 2022, para que ele alegue então que foi roubado, que nem foi roubado do Trump, né, como ele diz. Então é uma situação extremamente volátil, a gente está lidando com gente que é perigosa, que não tem escrúpulos, que mente para continuar no poder, mesmo que isso cause a destruição, desgraça, morte dos seus próprios apoiadores. Ele não consegue falar, não, beleza, já deu, tentei de tudo, galera indo na rua para peitar a polícia também não deu certo, o Congresso continuou reafirmando a vitória do Biden, agora é a hora de aceitar a derrota, mas o cara não quer aceitar de maneira nenhuma. Então eu fico até preocupado com o que pode acontecer nos próximos dias, até o dia 20, ou no próprio dia 20, que vai ser a inauguração do presidente Biden, e o que pode acontecer nos dias e meses seguintes, porque essa galera não vai largar o osso, irmão. Essa galera vai manter, eles não vão agora dizer, acho que a gente perdeu, acho que estávamos errados. Não vai, cara. Isso aí que ele semeou vai perdurar no cenário político americano
por muito tempo. A desgraça que o Trump está causando nos Estados Unidos não vai acabar no dia 20, quando o Biden finalmente for inaugurado como presidente. Eu não sei se o termo é esse, porque nos Estados Unidos eles usam o termo inauguration, e eu percebo agora que a posse do presidente americano, talvez inauguração se usa só para loja, inaugurar o shopping. Enfim, você entendeu o que eu quis dizer. Então é isso, mano. A gente tá vendo mano, é como dizem, eu vi esse meme várias vezes. Eu tô cansado de passar por momentos históricos. Eu tô cansado já. A nossa geração vai ter o privilégio, com grandes aspas, de quando o seu netinho estiver estudando história, muito do que eles vão estudar a gente presenciou. E aí você vai falar, não, eu tava lá no Twitter contando piada e cansado e deprimido por estar presenciando mais uma desgraça com potenciais repercussões globais, e não é nem hora do café ainda, irmão.